Então, vamos lá. Peguei aqui o nosso terreno, do jeito que ele estava lá, né? Naquela planta de situação. Coloquei ele aqui. Coloquei ele retinho já aqui no ângulo de 90 graus, tá? Vai ficar mais fácil da gente fazer o nosso desenho. Daí, aqui a gente tem 4 curvas de nível. Se eu quiser mais curvas que essa, eu vou pegar isso aqui e vou fazendo o deslocamento aqui para criar mais curvas. Lembrando que aqui eu estou com as curvas de 1 em 1 metro, né? Aqui, 1 em 1 metro. Aí, se eu vou colocar mais, elas vão estar com distâncias diferentes. Então, se eu quiser acrescentar mais uma curva aqui entre essas, né? A gente tem que lembrar que vai ser 50 centímetros em cada uma delas. Isso é importante na hora que a gente vai construir o nosso modelo 3D. Aqui, a gente pode fazer esses deslocamentos, né? Então, pega aqui, vamos colocar aqui 5, 5, aqui pode ser menos, pode ser 3. Daí, criei aqui mais curvas, né? É só limpar aqui em volta com a ferramenta aparar, para ficar tudo certinho aqui. Então, eu vou tirar esses limites aqui, né? Que eu não tenho necessidade, ele vai ficar assim, dessa forma. Daí, a gente pode vir aqui do lado, ó, que a gente vai ver que tem vista superior, norte, sul, leste, oeste, né? Aqui, a gente tá vendo em 2D, porque a gente tá vendo de cima. Então, se eu colocar aqui no cantinho, a gente vai ver em 3D. Ó, colocar aqui do lado, eu consigo visualizar de frente. Então, aqui a gente percebe que nossas curvas de nível, elas têm uma espessura, tá vendo? E elas estão já na altura diferente. Como a gente criou novas curvas aqui no meio, elas estão na mesma altura do que a gente foi copiando, né? Então, para a gente modificar isso, a gente vai pegar essa curva aqui, vai digitar propriedades aqui no comando e vai aparecer essa janelinha aqui do lado. Nela, a gente tem as especificações sobre as nossas curvas de nível. Então, aqui tem a espessura, né, que é 1 centímetro. E aqui a gente tem vértices e tal. E tem as elevações também. Então, eu vou considerar aqui a minha calçada. Isso aqui pode apagar, né? Eu vou considerar aqui a minha calçada como... Aqui, ó, calçada como é o nível 0. Então, a gente vai descer. Então, essa daqui vai ser uma curva menos 1. Essa daqui vai ser menos 1,5, né? Porque lembra que a gente tá fazendo agora de 50 em 50 centímetros. Essa daqui vai estar menos 2, logo, essa daqui vai ser menos 2,5. 2,5. Essa daqui a menos 3 e essa é a menos 3,5. Ok? Então, agora a gente tem o caimento correto. Essa daqui pode apagar também. Então, elas ficam dessa forma aqui. Aqui, eu criei também uma espessura para minha calçada. Então, cliquei aqui, vim aqui, coloquei a espessura de 1. E aqui eu criei uma linha, apenas uma linha, só para a gente ter onde fixar essa curvatura depois. Então, vendo aqui no 3D, a gente tem esse caimento, né, do nosso terreno. Aqui do lado, o meu desenho tá chapado, ó. Quando eu olho de frente, ele tá tudo na mesma altura. É interessante a gente fazer isso também para caso a gente precise fazer do outro jeito, né, que é o jeito que eu prefiro fazer, inclusive, fique mais fácil. Então, eu vou pegar aqui esse desenho, que é o que tá mais certinho, né, que é o que a gente acabou de fazer, copiar ele aqui do lado e vou tirar as espessuras de tudo isso. Então, eu vou selecionar tudo aqui, coloco tudo 0. E aqui,
Pode até colocar tudo na mesma camada, se quiser, não tem problema. E aí, a gente vai pegar cada uma das curvas pra gente tirar a elevação. Então, vamos colocar aqui tudo no zero. Tudo aqui no elevação, zero, para todos, certo? Então, agora, quando eu visualizo aqui, eles estão todos no nosso desenho que está lá atrás, né? Que a gente deixou tudo chapado, tudo sem elevação. Então, a gente consegue visualizar que aqui está tudo no mesmo nível, né? Enquanto o outro está com as elevações ativas. Então, aqui, vou voltar para a vista superior, né? Para a gente conseguir visualizar melhor. Aqui eu posso até criar, se eu quiser, essa delimitação, né? Para ficar mais fácil, ficar aqui igual esse daqui. Aqui, eu peguei o nosso tamanho aqui de terreno, né? E a nossa calçada. Passei aqui pro lado. E criei os platôs, que são esses retângulos, e os caminhos. Eu fiz aqui de maneira aleatória mesmo, só para poder mostrar para vocês, mas isso vai variar de acordo com o seu projeto. E isso é importante que a gente tenha eles estabelecidos, porque vai fazer parte também do nosso exercício, para a gente conseguir entender como que a gente vai fazer isso dentro do SketchUp. Ok? Então, eu vou criando aqui. Aqui não importa tanto, nesse momento, né? Não me importa tanto a camada que eu estou utilizando. Mas quando você estiver fazendo o seu projeto mesmo, você vai usar da maneira correta, né? Colocar nas camadas certinhas e tudo mais. Então, pronto. Criei aqui os platôs de novo, de maneira aleatória, só para vocês conseguirem entender, né? Então, fica dessa forma. Daí, salva nosso arquivo normalmente, tá? E a gente vai importar isso lá para o SketchUp. Então, vamos abrir o SketchUp. Quando a gente baixa o programa, ele vem esses três ícones aqui. A gente vai usar primeiro esse daqui, ó, SketchUp Pro 2022. Só clicar duas vezes nele que ele vai abrir. Daí, vai abrir esta tela aqui. Nessa tela, a gente já tem alguns modelos pré-configurados. Então, nós vamos usar o Simples em metros. Só clicar nele que ele vai abrir. Então, vamos importar nosso projeto lá para o SketchUp, fazer a nossa volumetria lá. Aqui, a gente tem esses três ícones quando a gente baixa o SketchUp. A gente vai usar esse daqui, ó, SketchUp Pro 2022. Só clicar duas vezes nele que ele vai abrir. Vai aparecer essa janela aqui. Nessa janela, a gente já tem alguns modelos pré-configurados. Vamos usar o Simples em metros. Vamos clicar aqui. Apareceu esta janela, que já é o nosso SketchUp. E aí, aqui é o seguinte. Aqui a gente tem algumas ferramentas, né, que a gente vai utilizar bastante durante aí nossa trajetória. Aqui, se eu clicar com o botão direito, em qualquer parte dessa barra aqui, vai aparecer aqui algumas configurações dessas barrinhas aqui que a gente vai utilizar. Então, eu vou deixar ativo exibições, que são essas daqui, onde a gente vai conseguir visualizar o nosso desenho isométrico, ou vista superior, vista frontal, lateral, posterior. Então, isso aqui é interessante para a gente utilizar. Medidas, que aparece aqui embaixo, ó, o tamanho dos objetos que a gente está utilizando, então isso aqui também é importante, também é legal de usar. Primeiros passos, que são essas ferramentas aqui, com borracha, retângulo, o push aqui, né, o puxar, empurrar e tudo mais. Sandbox. Sandbox é a nossa caixa de areia, né, que é essa daqui, ó, que é onde a gente vai conseguir fazer o nosso terreno. Aqui a gente tem seção, onde a gente vai conseguir cortar o nosso objeto. Então, vamos importar aqui, ó, em arquivo. Aí já vi importar. Vamos escolher lá o nosso AutoCAD, né? Nosso arquivo de AutoCAD que a gente salvou. Eu salvei esse aqui, terreno, topografia e espacialidade. Importar.
Aqui aparece esse resultado de importação, onde vai mostrar as linhas, as polilinhas que ele importou aqui pra gente. Então, a gente vai fechar e a gente vai ver que aqui embaixo, ó, no cantinho, tem a nossa figura humana aqui, né? E aqui embaixo a gente tem o nosso desenho. E claramente ele está fora da escala, porque aqui temos uma figura humana no tamanho real, né? E aqui a gente tem ele bem pequenininho. Então, se eu rotacionar com essa ferramenta aqui e eu vier com a nossa trena, a gente consegue medir aqui esse ponto. E eu sei que essa distância tem 20 metros, que é o tamanho ali da testada do meu lote. Só que quando a gente vem aqui em comprimento, né? Comprimento, a gente tem 0,02 metros, ou seja, ele está com 2 centímetros de tamanho. Então, é isso que a gente vai modificar, modificando a escala. Então, eu vou clicar aqui com a seleção mesmo, e vou vir aqui com o meu botão direito do mouse. Vou clicar aqui em qualquer lugar e vou clicar em desassociar. Desassociei, tá todo mundo selecionado ainda. Eu venho aqui na minha trena, na fita métrica, novamente. Vou clicar aqui no ponto que eu sei que são 20 metros. Cliquei, vi lá que está o tamanho errado, né? Não é o tamanho que eu quero. E vou digitar aqui no meu teclado 20 e vou dar Enter. Daí vai perguntar aqui, ó, deseja redimensionar o modelo? Observe que os componentes do modelo que foram carregados a partir de arquivos externos não serão redimensionados. Sim, eu quero que redimensione o meu modelo. Então, subiu. Vamos dar um zoom out aqui, vamos voltar e vamos ver que agora ele está no tamanho correto, certo? Vamos tirar a prova aqui, medindo mais uma vez, e ó, 20 metros, certo? Então, agora a gente já está na escala correta. Daí aqui a gente tem algumas formas de fazer o nosso terreno. Um deles é a gente selecionar tudo isso aqui, selecionamos tudo isso, e vamos vir aqui na nossa sandbox, crie um terreno a partir de um conjunto de arestas selecionado. Pronto, ele criou aqui o nosso caimento, nosso terreno, porém aqui embaixo ele tá meio bugadinho, ó. Então a gente teria que consertar isso aqui para poder ficar certinho. Mas agora vocês já sabem como faz da maneira mais simples possível, de acordo com aquelas elevações que a gente já deixou pré-configuradas lá no AutoCAD. Porém, se você quer um método mais tradicional, mais antigo, antiquado, assim, mais demoradinho um pouquinho, porém eu acho um método melhor para quem está começando, porque é mais fácil da gente entender e fazer aqui o que a gente quer fazer. Então, a gente pode pegar aqui o nosso desenho sem elevações, né? Aquele chapadão que a gente fez. Vamos pegar na forma, vamos fazer o desenho aqui. E a partir daqui, a gente vai subir as nossas curvas de nível. Aqui eu sei que essa daqui, ela tá a 1 metro. E as outras, elas estão a 50 centímetros. Então, 0,5. Aqui é vírgula, não é ponto mais igual no AutoCAD, tá? Então, tem que ter atenção com isso. 0,5. Posso fazer isso em todos. 0,5. Então, prontinho. Temos aqui o nosso terreno, ó, com elevação. Porém, ele não tem aquele caimento tão suave, né? Que a gente pode modificar também. Para quem está iniciando o projeto, como por exemplo os meus alunos de espacialidade, ainda não fizeram, nem fizeram ainda o projeto, é ideal que você faça dessa forma aqui e depois a gente avance um pouco mais, tá? Mas se você já está um pouco mais avançado, você quer fazer ele mais suave assim, só que através desse desenho aqui, também é possível, tá? Eu prefiro fazer dessa forma. Então, vou selecionar isso aqui, vou vir aqui em Sandbox, e também consigo fazer aquele caimento. Aí a gente organiza aqui, né, a pontinha, para ela não ficar com essas arestas estranhas assim, tá? Só organizar. Aí, eu posso, inclusive, apagar tudo que tiver aqui embaixo também, tá? Para ficar só com o caimento. Daí, se eu quiser fazer alguns platôs aqui, né, no meu desenho, eu tenho aqui, então, os desenhos dos meus platôs. Vou fazê-los aqui com a forma novamente. Então, agora eu vou apagar o que eu não quero, por exemplo, esses daqui. Os caminhos, a gente pode criar um grupo com eles. Só clicar aqui com o Ctrl do teclado e selecionar, tá?
Seleciono, inclusive, as linhas também. Cria com o botão direito, grupo. E os platôs também eu vou criar um outro grupo. Então, são grupos diferentes, tá? Vou colocar uma corzinha só para ficar mais fácil de vocês identificarem. Então, vou colocar aqui ferramenta pintura. Escolher aqui na minha bandeja padrão uma cor qualquer. Só para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Então, pronto. Temos aqui. Então, eu vou pegar aqui agora, vou colocar na vista superior. Aqui em câmera, a gente consegue perceber que temos a opção perspectiva e paralela. Aqui a gente está vendo em perspectiva, então a gente consegue visualizar ali o 3D, né? Então, vamos colocar em projeção paralela para ficar melhor da gente visualizar isso. Daí, eu vou pegar isso aqui tudo, vou trazer aqui para dentro do meu desenho, vou visualizar aqui frontal e vou subir esse desenho. Ups. Vamos voltar. Vamos fazer aqui. Opa. Criar isso aqui, um grupo, né? Antes de fazer isso. Superior. Traz todo mundo para cá. Visualiza frontal de novo. Sobe aqui. Para a gente conseguir visualizar eles alinhados, porém eles não estão agrupados, tá? São coisas diferentes. Daí aqui, eu posso pegar os meus platôs e vou vir aqui. Use um objeto selecionado para criar uma fundação plana em um terreno. Eu clico nele e vou clicar no terreno. Clico nos meus platôs, clico no meu terreno. E aqui, ó, a gente consegue visualizar que ele criou essa modificação. E eu posso aumentar, diminuir da forma que for o meu projeto aí, tá? Se eu quiser suavizar um pouco mais esses taludes que foram criados aqui, a gente pode mudar o tamanho aqui da equidistância. E claro, vai variar de acordo com o nosso projeto. Agora, se eu quiser só estampar aqui os meus caminhos para depois eu desenhá-los aqui, e não quiser criar um platô com eles, eu posso selecionar os meus caminhos e vir aqui em estampar. Projete ou remova arestas de uma face selecionada para um terreno. Então, eu clico aqui nele, né? Clico aqui no meu platô. No meu platô, não, perdão. Clico aqui no meu terreno. Ó, já projetou aqui o desenho dos meus caminhos. Então, eu posso até apagar isso aqui, se eu quiser. E agora eu já tenho ali embaixo os meus platôs criados e os meus caminhos também. Daí, com isso criado, eu posso vir aqui, clicar várias vezes, né? Para entrar aqui dentro. E posso criar os meus caminhos. Pintando eles de acordo com a minha própria topografia. Ou se eu quiser criar em cima disso daqui também eu consigo, né? Então, eu posso colocar aqui na vista superior. De acordo com isso aqui, eu sei onde já estão os meus caminhos e vou criando aqui os meus próprios desenhos, minhas rampas e tudo mais. Certo?